E nesse domingo, em entrevista à Globo News, o assessor especial da Presidência da República, Celso Amorim, se recusou novamente a chamar o grupo terrorista islâmico Hamas de terrorista. Amorim disse que concentrar a discussão sobre a guerra entre Israel e o Hamas na adoção do termo terrorista pelo governo Lula seria um equívoco, abre aspas. É uma questão, mas não é a questão central. Estamos empenhados em salvar vidas. A vida dos brasileiros em primeiro lugar, o que exige uma locução variada, fecha aspas. O governo brasileiro tem sido criticado pela oposição por seguir o entendimento da Organização das Nações Unidas, a ONU, e não classificar o grupo Hamas como terrorista. A organização é considerada terrorista por outros países como Estados Unidos, Japão, Reino Unido e outras nações da Europa, onde os extremistas islâmicos já são alvos de sanções. Carlo Cauti, quero te ouvir, entrevista aí de Celso Amorim na Globo News. A gente acompanhando ali, parecia realmente, como diz o Silvio, né, alguns jornalistas da velha imprensa fazendo o papel ali de assessoria de imprensa, né, Carlo? Pois é, né, Paula? Comentário rápido, porque de fato é vergonhoso esta desculpa estarrafada do Celso Amorim. Nada de a ONU reconhecer ou não um grupo como terrorista. O Brasil pode sim ter sua própria lista de terroristas, aí como outros países têm. Eu peço desculpas pela minha internet, eu sei que está muito ruim, mas Buenos Aires não está aquelas coisas nesses dias de eleição. Mas só terminando o comentário, não tem nada a ver o Brasil ter que se ater ao que a ONU prevê ou não. A ONU tem sua lista, o Brasil pode ter sua própria lista. O Brasil não é uma dependência da ONU, não é um território administrado pelo indivíduo. Então, muito bem, o Brasil poderia declarar como grupo terrorista o Hamas, assim como fez com outros grupos terroristas, e poderia fazer com muito mais organizações. Então, esta é mais uma declaração que mostra a afinidade ideológica e de fins até geopolíticos do Celso Amorim, o que ele gostaria que o Brasil se tornasse no futuro, daquilo que é o correto e o digno, né, do ponto de vista do direito internacional. E aí, Silvio? Celso Amorim fala que salvar vidas, obviamente que é fundamental. Agora, vidas só foram perdidas porque existe uma organização terrorista hoje dominando a faixa de Gaza, no Oriente Médio, né? As entrevistas dos ministros aí, a emissora... Enfim, você usou o termo assessoria de imprensa, mas em determinados momentos dá a impressão de, para quem conhece o termo media training, é mais ou menos isso, né? Tudo muito ensaiado, tudo muito... É uma conversa de amigos, né? Enfim, mas vamos ao ponto central, o teor. Ele não consegue, não, mesmo que outros países que ainda não classificam o Hamas como terrorista se manifestem nesse sentido, provavelmente o Brasil vai continuar um passo atrás na história. E num momento em que o Brasil deveria tomar a iniciativa, deveria ser protagonista. O Brasil preside, neste momento, a presidência é rotativa, o Conselho de Segurança da ONU. Esta guerra aconteceu no mês em que o Brasil está à frente do Conselho. Caberia ao Brasil, seria uma iniciativa mostrar para o mundo de que lado o Brasil está. Mas o PT mantém laços históricos. Inclusive, o Celso Amorim já prefaciou um livro sobre a diplomacia do Hamas. Ora, diplomacia do Hamas são mísseis. Diplomacia do Hamas é fuzilamento a sangue frio. É degola de bebês, são crianças queimadas na frente dos pais, são jovens estupradas numa festa de música eletrônica. Essa é a diplomacia do Hamas que o mundo está assistindo. E ele já prefaciou um livro sobre este tema. Assim como os outros parlamentares do PT, e não adianta agora dizer que foi, o momento mudou, em 2021 a situação era outra, assinaram uma carta contra a decisão britânica de classificar o Hamas como terrorista, ou seja, de chamá-lo pelo que ele é. O que mudou daquela época para cá? Nada, absolutamente nada. Ocorre que há uma tentativa de suavizar aqui e acolá por conta da pressão popular, por causa das redes sociais. É por isso que esse pessoal está acuado. Mas ainda assim, mesmo contra as cordas, eles não revêem a sua posição, porque mantém laços. Repito, essa é a história.
alguns são mais desavergonhados e falam isso abertamente. O Celso Amorim é um entusiasta da causa anti-Igor. Ele mesmo já admitiu em entrevistas no passado que o Brasil, na época do primeiro governo Lula, né, os 2 mandatos iniciais do presidente Lula, o Brasil enviou representantes àquela região, a Gaza, para, segundo ele, dialogar com o Hamas. Quem dialoga com assassinos brutais, com selvagens? Quem dialoga com eles? Olha, parte do antissemitismo aí que o mundo assiste agora mais do que nunca tem raízes que ainda se espraiam na esquerda. Não só no Brasil, como lá fora. Olha o que está acontecendo na Colômbia, depois que este ex-guerrilheiro assumiu. Do M19, em referência a 19 de abril. Movimento de guerrilha armada que aconteceu. O senhor Gustavo Petro. Neste momento, o governo colombiano está expulsando o embaixador de Israel. Por quê? Porque está do lado errado da história. Então, nesta encruzilhada que o Brasil se coloca, os responsáveis serão, em algum momento, punidos pelo Tribunal da História, eu repito. E estes responsáveis são do PT e dos seus satélites. E o senhor Celso Amorim é protagonista nesse filme.